Olá, bem-vindo novamente ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida para prosseguirmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, abordando o estudo sobre as leis morais e o objeto do nosso estudo de hoje, a Lei de Liberdade. Esta é uma das leis mais extensas, do capítulo mais extenso dentre os estudos das leis naturais que é feito em O Livro dos Espíritos. Por isso, nós vamos dividir em dois vídeos. Temos esta primeira parte e no próximo vídeo a segunda parte. Nesta primeira parte nós vamos abordar um pouco da questão da liberdade como uma lei natural, e todo o percurso do pensamento, pode-se dizer assim, do entendimento que se tem a respeito da liberdade que foi sendo construído pelo homem, inicialmente sempre partindo da visão do exterior para o interior, que faz o caminho inverso, o conhecimento. Nós partimos da experiência externa para então começarmos a questionar internamente, e aí que está, porque o interior é que sempre gera o exterior, mas as nossas buscas de conhecimento começam pelas nossas percepções da realidade exterior, para depois a gente conseguir voltar-se para a realidade interior, fazer este caminho de unidade e então passar a fazer as transformações necessárias. E assim é também com a história, com o nosso pensamento a respeito da liberdade. Nós pensamos liberdade como aquelas questões do ir e vir, das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Porém, liberdade vai mais além. A liberdade vai no sentido da gente descobrir a si mesmo. Então, a liberdade realmente é algo interior. Então, nós também dividimos os vídeos nestes dois assuntos. Nessa primeira parte, nós vamos ficar nas discussões a respeito das questões de liberdade exterior. Este pensamento com relação à liberdade da vida material. E começamos a caminhar pelas questões da liberdade de pensamento e de consciência, e no segundo vídeo, então, vamos aprofundar as questões da liberdade como este valor interior, esta lei que está na nossa consciência e que realmente é algo íntimo, é um valor íntimo que transcende muito dessas questões que nós vemos serem tratadas como liberdade, externamente falando. Então, a liberdade de ser-se como se é. Isso é o que nós vamos abordar mais diretamente na questão do livre-arbítrio também. Então, no segundo vídeo, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro serão os temas. E aqui ficamos com estes temas mais relacionados à questão da liberdade, da escravidão, da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência. E já são temas por si só também fascinantes. Então vamos lá, começando este capítulo, a primeira pergunta é: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Então vejam nessa pergunta o que eu estava falando antes, a pergunta de Kardec: o homem no mundo, a liberdade do homem no mundo em razão das coisas exteriores, daquilo que o cerca. E se poderia-se dizer que existe essa liberdade absoluta em se tratando de viver nesse mundo, com as sociedades, com as outras pessoas, com as questões exteriores que nos cercam? E a resposta dos espíritos foi não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, referendando o pensamento de que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, ou seja, o respeito à justiça são os limites da nossa relação com os outros e no uso da nossa liberdade, no uso das nossas vontades. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita do deserto,
respondeu a espiritualidade, né? Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Né? Então, em relação às questões desse mundo exterior, desse mundo material, a nossa liberdade sempre será regulada pela liberdade, pelo respeito à liberdade do outro, né? Então, nós somos pessoas que necessitamos ter os nossos limites, né? Não podemos permitir nem que outras pessoas invadam aquilo que é do nosso direito, da nossa liberdade, nem tampouco podemos invadir com relação aos outros. Então, aí entra já, né, a questão do conhecimento da justiça e o respeito, né, que faz parte deste sentimento de justiça que vocês vejam, né, já viemos alguns vídeos vendo que os espíritos vão puxando o assunto da justiça e já coloquei para vocês, né, que ele está entre os próximos vídeos, né, será abordado nos próximos vídeos. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo. Então, aquela dicotomia que eu falava, né, sobre a questão da liberdade, que a gente tem essa discussão da liberdade das coisas exteriores a nós, né, desse mundo material, e temos também a da liberdade como algo bem mais profundo. E aí os espíritos dizem de modo algum, porque este é um direito que lhe vem da natureza. Então, o plano espiritual já vai nos mostrando que o respeito à liberdade existe no mundo exterior, né? O limite dela é o respeito à liberdade do outro. No mundo íntimo, né? No nosso mundo pessoal, né? Que é o tema que vamos abordar mais profundamente no próximo vídeo, mas aqui já vem a puxada, né? De que esse é um direito que está na natureza, o direito de pertencer a si mesmo, tá? Que vai muito além de eu não ter um dono, tá? Mas o direito de ser livre, de ser o que se é. Tá? E como até coloquei na imagem aí, né, o pensamento do Nietzsche, que ele também diz que nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Então vamos ter muita coisa para discutir também no segundo vídeo, mas já fiquem pensando, né, sobre quantas coisas implicam o sentimento de liberdade, né? O direito de pertencer a nós mesmos, termos o que somos, de vivermos as nossas verdades e dentro delas evoluirmos, né? Então muita coisa entra nessa discussão sobre liberdade. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Então é aquela pessoa que faz aquele discurso, né, de liberdade, de respeito, de, né, serem pessoas iluminadas, né, por um pensamento mais racional, mais filosófico. No entanto, isso é externo. Tá? Dentro de casa vige ainda aquele pensamento arcaico autoritário, tá? Que era absolutamente dominador. E aqui a gente também tem que ver que nós estamos falando de um período, tá? O Livro dos Espíritos é do século XIX, e nós estamos ainda no rastro de uma grande discussão que ocorreu, que foi a questão do absolutismo, do mercantilismo, que predominava até o século XVIII, e no século XVIII surge o pensamento, surgem os movimentos do iluminismo, a questão do liberalismo, fazendo oposição ferrenha a toda essa questão do absolutismo, do mercantilismo, dessa idade das trevas que ainda marcavam um período da nossa humanidade, né? E no século XIX, portanto, quando nós em 1854, quando Kardec começa a fazer essa série de questionamentos,
vejam, né, que esse mundo ainda está em ebulição com essas discussões, né, porque é o choque, né, entre os liberais e os absolutistas, que ainda está em discussão em muita coisa, está em transição, um modelo de sociedade, de pensamento, e obviamente que isso ainda a gente encontra nos dias de hoje, tá? Essa discussão, infelizmente, já deveria ser coisa superada, mas ainda se encontra, e se encontra no comportamento, tá, das pessoas. Nós encontramos ainda pessoas que se dizem muito liberais, mas que, tá, são liberais da porta para fora, dentro de casa a situação é outra, muito diferente, né? São pessoas autoritárias que oprimem os outros, né? Então, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim, tá? Então, só para a gente recordar um pouquinho, né, da nossa história, quando eles dizem aí, né, sustentando princípios liberais, o que a gente está falando, né? Esse movimento filosófico, chamado aí do o iluminismo, chamado século das luzes, né, o século XVIII, em que vem de rastro a questão do liberalismo, até mesmo do liberalismo econômico, né, se opondo aos regimes absolutistas e de dominação estatal sobre tudo, né? Eles tinham alguns valores, né, que eles disseminavam, pregavam que as sociedades deveriam abraçar e deveriam gerar o exterior, né? Então, vejam, mesmo os movimentos filosóficos também, né, humanos, nada a ver, né, com nenhuma questão espiritualista ou, né, porque essa não é uma lei, um pensamento exclusivamente espírita, mas pertence a todas as correntes que tenham alguma visão metafísica, desde a mais longínqua antiguidade, né, essa ideia do interior gerando o exterior, mas também o pensamento, né, desse movimento iluminista, ele pregava valores, né? Então que as pessoas tivessem novos valores de conduta, de comportamento, e isso geraria uma nova sociedade. E quais eram, né, os valores que esse movimento liberal e iluminista trazia e procurava disseminar na sociedade? Eram valores de igualdade, de tolerância religiosa, né? Vamos lembrar que, né, também houve o período da Revolução Religiosa, né, depois da contra-revolução, da reforma religiosa, da contra-reforma. Então, muitas guerras na Europa entre protestantes e católicos, muita divergência. Então, também esse movimento, né, ele surge também propondo tolerância religiosa ou filosófica, né, liberdade, o direito de propriedade, né, combatendo o absolutismo, o mercantilismo, e também, né, o poder da igreja. Traziam também aí os princípios liberais, a ideia, como hoje temos na grande maioria dos estados, né, países, né, estados como personalidades jurídicas, né, países, a divisão dos três poderes, então, entre executivo, legislativo, judiciário. Então vejam que era um período de modernidade, né? Então aqui também os espíritos estão dizendo que também muitos daqueles naquela época escondiam aquele pensamento mais voltado àquela ideia, né, absolutista, aquela ideia de um pensamento retrógrado, autoritário, dominador, tá, que alguns subjugavam e dominavam muitos outros, e representavam um cálculo, né, uma comédia, porque pro forma pareciam ser liberais, porém na verdade não eram, né, eram ainda aquele pensamento absolutista, mercantilista, que inclusive tratava o ser humano como mercadoria.
ter lesão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, quer dizer, interfere na minha vida no mundo espiritual, os princípios que eu procuro viver neste mundo. E aí diz os espíritos, né, que quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não praticar ou aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Né? Então, aí os espíritos dizendo que sim, né? Se nós, usando o exemplo aí, né? Se nós nos propomos a um pensamento de maior igualdade, de maior tolerância, de liberdade, de respeito, né, de uma sociedade mais fraterna, não viver isso é sim, né, hipocrisia. Se eu professo isso, eu não posso viver dentro de casa ou, por exemplo, numa instituição espírita, ou seja, qual for o ambiente de grupo que se possa participar. Lá eu sou de uma forma e no outro lugar eu sou de outra. Isso não pode existir, tá? Porque isso é hipocrisia. Eu sou o que sou em qualquer local. Então, também no mundo espiritual, obviamente, né? E isso é considerado, porque já Jesus combatia e condenava muito o comportamento hipócrita, porque é um engano realmente, né? Então, fica aí, né? A dica, não a hipocrisia. Muito bem, no cerne dessa discussão toda, tá, que tem esse debate e essa sociedade em transformação, como toda transformação, muitas vezes ela é lenta, né? E exatamente havia aí a discussão da escravidão, tá? A escravidão negra, a escravidão africana, que foi uma das mais longas e mais tristes da história da humanidade, e na qual, né, aquela política absolutista e mercantilista teve grande peso. Aí os países da Europa que promoveram essa escravização, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, eram países que praticavam o tráfico, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, a comercialização, né, desses escravos, fazia parte desse mercantilismo, fazia parte da exploração das novas colônias, das novas terras que tinham sido descobertas na história, né, da humanidade. E o que eles fazem? Eles exploram a cultura africana e a cultura árabe, na qual havia a prática da escravidão. Tá? Então, eles navegando, descobrindo, né, no comércio esse continente e a cultura, tá, desses continentes onde eles vão estabelecer colônias, eles começam a pegar estes escravos e vendê-los, tá? Mudando o rumo e gerando essa escravidão, que foi, como eu disse, muito longa. Aqui, né, vou pegando para o nosso tema, ou melhor dizendo, né, para o nosso estudo local, Brasil, tá? As imagens que vocês estão vendo e que verão nas próximas lâminas são imagens da escravidão no Brasil. Tá? São imagens que foram feitas por um fotógrafo chamado Mark Ferrez, tá? que se encontram em exposição, uma exposição permanente, né? Se eu não me engano, no Museu do Rio de Janeiro. Mas vocês também podem encontrar na internet, que foi de onde eu tirei essas imagens. Tá? É só colocar lá Mark Ferrez, vocês vão encontrar a obra fotográfica dele. Ele foi um fotógrafo que viveu, né, veio para o Brasil e ele ia fazendo fotografias nos locais. Obviamente que vocês estão vendo aqui uma fotografia que era feita para posar, né? Era feita a pose com o senhor da fazenda, o dono das terras, né? Reunia os escravos para fazer a foto.
e fotografar suas propriedades, etc. Mas ele também fez muitas fotos que foram fotos de coisas que ele viu espontaneamente, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês, vocês não vão encontrar nenhum escravo usando calçado. Tá? E quero que vocês também aproveitem para olhar essas imagens, olhar o rosto dessas pessoas. Tá? Essas são imagens reais, não são imagens de TV, não são imagens de novela, não são de filme, tá? São fotografias daquela época. Tá? Isso é um retrato do tempo realmente. Então, deem uma olhada, vejam o sofrimento dessas pessoas, né? Vejam a tristeza. Tá? Eu acho que é a grande palavra, a tristeza, tá? O estado, né? A forma, a miséria, a pobreza, as roupas, tá? As roupas sujas, porque também nas imagens de senzala que vocês vão encontrar, vocês vão ver como que era um pouco dessa realidade tão dura e às vezes tão romanceada, que faz parte do nosso passado, né? Então aí vocês estão vendo essa imagem, né? Podem ver aí também que eles têm uma aparência muito judiada, e é sabido que eles tinham uma vida curta, tá? Porque era muito dura a escravidão aqui no Brasil, especialmente a escravidão em Pelotas. Era o local mais severo da escravidão no Brasil, foi aqui, né? Foi aqui na nossa cidade, em Pelotas, pelo tipo de trabalho que estavam expostos. Então também tem muita coisa sobre isso, né? Então temos muito a pensar a respeito disso. E isso não foi uma coisa, não foi um período pequeno da nossa história. A escravidão no Brasil começou em 1535, em Salvador, né? É o que registra a história, foi quando teria chegado o primeiro navio trazendo escravos africanos, né? E já na Bahia, Salvador, né? Teria desembarcado lá e começado por lá, começou o nosso país, né? Havia também nesse período, e não só neste período inicial, né? Já que o Brasil descoberto em 1500, mas 1535, 35 anos depois somente, mas havia também a escravidão indígena. Aí a escravidão indígena não foi algo que foi assim, não, eles abandonaram a escravidão indígena porque não deu certo, né? Porque não funcionou e porque funcionava mais com os escravos africanos. Até tinha aquela história de que os indígenas, eles abandonaram os indígenas porque os indígenas não se prestavam ao trabalho, eram preguiçosos. Tudo isso é lenda, tá? Lenda muito séria, porque a escravidão indígena também terminou no Brasil no século XVIII. Então ela não foi uma coisa assim, não foi uma tentativa de pouco tempo. Não, haviam escravos indígenas, sim, e a escravidão, oficialmente a escravidão indígena também foram em torno de 3 séculos. Porém, de fato houveram algumas questões que diferenciavam, e a principal delas, a escravidão indígena era muito menos lucrativa para os europeus do que a escravidão africana. A escravidão africana gerou muito dinheiro. Tá? Esse comércio humano gerou muito dinheiro para a Europa, né? Para os países que exerciam esse tráfico, tanto nas suas colônias, na produção, como o próprio tráfico em si, né? Gerava muito dinheiro. Já a escravidão indígena não era tanto, não gerava esse mesmo lucro. E ainda a escravidão indígena aqui no Brasil e nos povos aqui das Américas, né? Ela contou com o apoio da ordem jesuíta. Também sabemos, né, da história dos povos missioneiros, né, que tinham aqui em toda a região, Brasil, Paraguai, Argentina. Então, os povos das missões, que eram os povos, as aldeias jesuítas, né, eram os jesuítas protegiam os indígenas e desenvolveram toda uma, pode-se dizer, uma cultura com eles, né, de proteção. No entanto, também aí entram
né, todas as questões dos bandeirantes, etc., as guerras que dizimaram isso. Então também temos aí na nossa história uma grande dizimação do povo indígena. E tudo isso nesse período em que se discutia, né, a questão da liberdade, né, em que começa o mundo a fazer essa grande discussão e a dar essa guinada, né? Então, Kardec questiona no Livro dos Espíritos, porque nessa época, né, alguns países já tinham libertado seus escravos, já não existiam mais a escravidão, ainda permaneciam nas colônias, né, e aqui nas Américas o sistema escravocrata, e havia na Europa se dado uma guinada no pensamento, principalmente na Inglaterra, né, com o surgimento, né, o apogeu dessas ideias iluministas, trazendo o desenvolvimento do capitalismo industrial. E com todas essas ideias de liberdade, de tolerância, de igualdade, de prosperidade, de progresso, de propriedade, não cabia mais falar-se em escravidão humana, né, em negar às pessoas o direito de liberdade, de pertencer a si mesmo, de se ser dono de alguém. Não cabia mais se discutir se isso era lícito perante a igreja, se eles tinham ou não tinham alma, porque também discutiam-se isso, né, naquele período. Então justificaram por muito tempo que não haveria alma, tanto para os africanos quanto para os indígenas e até mesmo para as mulheres. Por isso se justificou uma série de legislações e de práticas que desrespeitavam completamente as pessoas. E nessa época começa então, né, despontando na Inglaterra essa virada de pensamento. Porém, essa virada de pensamento tinha um problema econômico embutido, que na medida em que eles libertaram os seus escravos e os escravos das suas colônias e passaram a ter o trabalho assalariado, o que acontece? Os produtos deles passam a ter um preço maior, principalmente os produtos agrícolas, e fica muito desigual a balança comercial deles, né? O preço dos produtos produzidos nas colônias de dominação portuguesa, de dominação espanhola, de dominação holandesa, enfim, dos outros países em relação aos países das colônias inglesas. Então, eles resolvem fazer o quê? Criar uma lei em que colocam a marinha inglesa, que era um potencial bélico imenso naquele período e ainda hoje é respeitável, protegendo os mares e combatendo o tráfico negreiro, combatendo a escravidão, combatendo os navios negreiros, né? É dessa época, né, que vem a expressão muito usada, né, da história, isso é para inglês ver, porque aqui no Brasil, nesse período, foi feita uma lei, tá, que então o Brasil não teria mais a compra de escravos, né? Mas era uma lei que era assim, para inglês ver, era um verdadeiro faz de conta, né? Então tinha toda uma história ludibriando, comércio, Porto de Galinhas, toda essa história que vai passar por aí, né? Que diziam que traziam galinha, não era galinha, era escravo. Então tem toda uma história que passa, né? Que faz parte disso e era para burlar essa vigilância que passou a Inglaterra a exercer e a pressionar os países, né, e as colônias que ainda tinham a mão de obra escrava para libertá-los. E aí surge a lei, né, que diz assim, que os escravos aqui no Brasil a partir dos 60 anos seriam livres. É outra coisa, por que é para inglês ver? Porque nem escravo não chegava aos 60 anos de idade. Então eram, sei lá, pouquíssimos, né, porque a expectativa de vida deles era muito menor e se eles chegassem a tal idade, eles também já não teriam mais condições de viver fora daquilo ali, né? Seria um velho com uma mão na frente e outra atrás, doente, maltratado, mas a grande maioria morria muito antes dos 60 anos. A outra lei que é para inglês ver é a lei do ventre livre. Filhos de escravas seriam livres a partir 1850 e pouco, se eu não me engano, mais ou menos até por esse período do Livro dos Espíritos.
Então, filhos nascidos, né, os bebês que nasciam das escravas eram livres. Mas como seria livre um bebê se ele depende da mãe, se ele precisa ficar com a mãe, se ele vai ser criado ali, né? Então, na prática, esse ser livre não era tão livre assim, era uma coisa também para inglês ver, porque, né, essas crianças eram criadas nessa cultura e dependiam, né, da mãe para sobreviver. Então, a Kardec questiona: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? E os espíritos respondem: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então vejam o quanto os espíritos também são enfáticos, né? Porque ainda era um período em que havia muita escravidão, né? Estava esse processo que eu falei, né, social, sendo debatido, discutido, e eles dizem não. A posição muito firme, assim como quando falamos da questão da igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, muito firme, né? A posição com relação a divórcio também. Então, marcando uma posição realmente progressista no pensamento e dizendo, né, que a escravidão era um abuso. Ninguém tem o direito, não importa, né, seja qual for a raça, mas nesse caso o que se questionava nesse período era de fato a escravidão africana, que era muito longa já. É contrário à lei, é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente, né? Então, aí questionando a questão das leis e até a ideia que eu falei antes, né, de que como eles diziam que não tinha alma, então era semelhante ao animal e não havia todo então, o homem branco seria, né, diverso, seria diferente, os indígenas e os africanos não teriam essa alma, então estariam equiparados aos animais. E os espíritos respondem que não, né? Aliás, desculpem que isso daqui é um comentário ainda da resposta anterior, né? Eu li como antes, como uma indagação, mas não, ainda é um comentário enfatizando que é contrária à lei da natureza, né? A lei humana que consagra a escravidão, justamente porque tem esse princípio errado, né? De que compara o humano ao animal. E mesmo a gente vê que também quando se fala dos animais, os espíritos dizem que eles merecem ser tratados e cuidados e não explorados, né? Então, muito menos o ser humano, independente da sua raça, independente da sua cor, independente do seu sexo. E aqui, né, uma das poucas imagens que se tem verídicas de um navio negreiro, de como era, e como era feito esse transporte, e aí está colocado o nome do fotógrafo, né, e as imagens, e vocês vejam que nessa imagem a gente tem ali alguns africanos, né, árabes, muçulmanos também. Cabe lembrar que isso também foi, né, foi parte da nossa escravidão. Também vieram africanos que eram praticantes do islamismo, e teve toda uma questão diversa também de valores aí, de discussão nisso, né? E dali dá pra gente ver que tem ali nessa foto, tem alguns ali, né, com os trajes árabes. Então, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhe parece natural. Então foram de 1535 a 1888, né, o período de escravidão, 1535, 1888, período de escravidão no Brasil, e também, né, em termos
da Europa, que é de onde provém essa pergunta. Era ainda um pouquinho mais, porque a escravidão foi 1400, final dos anos 1400, já começou a questão da escravização, da escravidão africana feita pelos europeus, né? Então, aí a gente vê que ele está questionando, né? Se, mesmo porque houveram leis e isso foi passando, isso gerou uma cultura, foram séculos, né, desse modelo. E aí Kardec pergunta se é censuráveis os que dela aproveitam, né, embora aquilo fosse considerado natural dentro daquela sociedade, daquela época. E os espíritos respondem: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza, que é de liberdade. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida, sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser igual perante Deus e nenhuma desculpa mais ele tem. Então vocês vejam que, embora haja esse rodeio no meio da conversa, né, dos espíritos, da resposta, eles iniciam e terminam deixando muito claro que o mal é o mal e não tem desculpa. Tá? Que o fato dessa legislação de ter sido tão longa a escravidão, ok, algumas pessoas provavelmente viveram esse período achando que aquilo era natural, que era assim, nasceram dentro daquele sistema. No entanto, vejam que os espíritos deixam bem claro ali, né? Esclarecido pelas luzes do cristianismo. Então volta lá, né? O cristianismo é anterior aos anos 1400. Quando começa esse tráfico, né, de escravidão. Então pega todas as outras formas de escravidão de guerra, né, na Idade Média, enfim, e deixa muito claro que nenhuma delas tem nada a ser mantido, que todas elas são contrárias à lei natural. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes. Olha que isso era o pensamento europeu do século XIX. Tá? Então, como eu já falei antes, uma das coisas que estava, né, subjacente a toda a história da escravidão era esse pensamento de que, né, haveriam pessoas que não tinham alma, que eram inferiores, que eram primitivas, enfim, né, e que, portanto, com elas era lícito, né, que os governos legislassem sobre essas questões e impusessem esse tipo de regime absurdo. E aqui nessa imagem que vocês estão vendo, eu chamo a atenção de vocês, que vocês veem aqui no canto à esquerda, né, a imagem de um homem que está bem melhor vestido. E provavelmente, né, quem eram esses, né? Eram os feitores de escravo. Então, vejam as diferenças, né, marcadas aí por todas as formas, e a gente vai ver que essas marcas são trágicas, né? Bem, então, gente, Kardec questiona, né, essa posição, esse pensamento que ainda perdurava, né, de acharem-se que haviam raças, né, principalmente os europeus daquela época, se achando melhores do que os demais, né, tanto os povos primitivos quanto os africanos das Américas. Né? Os africanos e os povos primitivos das Américas todos eram considerados aí nessa questão de inferioridade. E aí os espíritos respondem: sim, mas para que estas as elevem e não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho,
munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos! Não vem senão a matéria, mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então, vejam que aqui quando eles dizem, né, olha, se existe, eles não estão referendando que exista uma raça mais perfeita do que outra, né, de forma alguma. Quer dizer assim, olha, se existe uma desigualdade, ela existe para que uns elevem os outros e não para que se embruteçam pela escravidão, porque essa é a lei de sociedade que nós já discutimos num outro vídeo. Então, as desigualdades naturais, elas existem, não entre raças, mas entre pessoas. E essas desigualdades existem para serem supridas umas pelas outras. Isso de forma alguma, essa desigualdade de forma alguma, né, pode justificar a escravidão. E vocês vejam que eles batem muito firme e sim, né, essa escravidão não tem nenhum cabimento e que bruto, na verdade, é quem escraviza. Porque eles dizem, insensatos, nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, e sim o espírito, né? Então, há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Né? Então, vejam que novamente os espíritos estão dizendo assim, cuida bem, né? Que se não tivesse dono seria pior. E os espíritos dizem, não, peraí, esse daí só está cuidando do patrimônio dele. Mais ou menos como aquela questão que está nos 10 mandamentos, né? O nono, não cobiçai a mulher do próximo, nem nada dos seus pertences, nem sua casa, nem seus animais, nem... Então, quer dizer, arrolava a mulher também junto, né, ao patrimônio. E aqui os espíritos dizem a mesma coisa. Olha, quem tratava bem os escravos estava cuidando bem do seu patrimônio. Obviamente que é melhor quem tratava bem do que quem tratava mal. A crueldade não se justifica. No entanto, tanto um quanto o outro cometiam o mesmo erro, né, que privavam a liberdade de pertencerem a si mesmos, tiravam os direitos de liberdade dessas pessoas, né, essa liberdade exterior. Né. E então, começamos a pensar liberdade de pensar, tá, que é o que chama ali a última frase já, né, liberdade de pertencer a si mesmos. Então vamos deixar de lado um pouco o tema da escravidão física, né, e pensar sobre a questão da liberdade de pensamento. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, existe algo que eu não sou constrangida por nada? Não existem normas de comportamento, não existe questões de pertencimento a grupo, cultura, modismo, enfim, tá? Leis, não existe nada que... Existe algum espaço, algum local em que eu posso ser absolutamente livre? E os espíritos dizem, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias, pode-se deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, a liberdade interior, ela é absoluta. Tá? Eu não tenho como
se existiu, se existe ainda, porque a escravidão, né, existe ainda a escravidão sexual, existe a escravidão do trabalho, né, pessoas que vivem sobre um regime, mas não mais legalmente, né, são casos pontuais e são tratados como fora da lei. Mas a liberdade absoluta ela só existe no pensamento, tá? Porque fora disso eu estou limitada pelo direito do outro, né? Pelas normas de comportamento, de conduta, de todas as questões da vida em sociedade, né? No entanto, no pensamento a minha liberdade é ilimitada, ainda que existam outras práticas, né, que procuram limitar a nossa liberdade, como por exemplo a censura, a questão, né, de proibição de tratar de determinados assuntos, como existem em alguns regimes, né, principalmente os regimes ditatoriais e aqueles, né, mais que impedem a livre expressão. As pessoas podem pensar, mas não podem falar sobre um determinado assunto. Então, é o que ele quer dizer ali, pode-se deter o voo, porém não aniquilar. Né? No meu pensamento eu posso pensar o que eu quiser, né? Aí eu sou livre. Pode haver quem me proíba o direito de expressar o que eu estou pensando. E aí, é responsável o homem pelo seu pensamento? Aquilo que eu penso, ele gera responsabilidade, porque liberdade é algo que sempre está passo a passo com responsabilidade. Quanto mais livre eu sou, mais responsável também sou. E aí perguntam, né, se há essa responsabilidade pelo pensamento. Vai me gerar alguma consequência no mundo material? Não. Tá? Porque ninguém sabe o que se passa no pensamento de outra pessoa. Eu sou responsável pelo meu pensamento, né, porque sei, né, e porque vocês que estão nos acompanhando também já sabem, que nós precisamos cuidar muito bem do nosso pensamento para evitar as questões de sintonia com faixas mais destrutivas de pensamento, tanto de pessoas encarnadas quanto de desencarnados. Então a minha responsabilidade é só comigo mesmo. Mas aqui o pensamento é responsável o homem também pelo que pensa. Quer dizer, se eu desejo o mal para alguém, se eu penso em fazer algo ruim, né, ou se eu desejo também algo bom, isso gera algum tipo de responsabilidade? E aí a resposta é: perante Deus, sim, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Então, perante a espiritualidade, nós somos responsáveis também pelo nosso pensamento, não só pelos nossos atos. E a gente já viu também, né, com relação às leis morais, a como elas se aplicam, que a intenção muitas vezes vale mais do que o ato realizado ou não. Então, se eu tinha a intenção de fazer algo muito bom, mas no entanto me foi impedido por alguma coisa, eu tenho o mérito daquele desejo. Agora, também, se eu desejava algo ruim e por alguma coisa isto foi impedido, a minha intenção era fazer o mal e por essa intenção eu respondo. Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência, esse conjunto de todas as nossas percepções, isso que nós reunimos, e formamos uma narrativa que é a estrutura do nosso ser, dos nossos valores, do nosso pensamento, a nossa consciência, tá? Aquilo de mais profundo, qual o pensamento é uma das partes, né? É uma das atividades. A consciência e o pensamento são questões mais
mas são diferentes. E como ele coloca aqui, a consciência é um pensamento íntimo, ou seja, é o mais profundo pensamento que reveste a minha estrutura toda, né? A minha consciência, a minha base, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, a minha consciência, ela é livre sempre. Tá? Tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, a consciência de cada um é livre e a gente não pode opor embaraços nem querer obrigar alguém à força a violentar a sua consciência. Né? O que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. E aí a gente já começa a ver os espíritos levando para a questão, né, de pensar-se a liberdade, como com essa visão, né, interior, a liberdade de consciência, a liberdade de pensar, a liberdade de ser-se o que se é. Tá? Porque o contrário, tá? Quando eu faço uma coação de que alguém tem que ser de alguma forma diferente da que ele é, né? Eu estou constrangendo a sua consciência e eu estou obrigando ele a ser hipócrita, né? A manifestar algo que não é da sua natureza, que não é, né? A aparentar algo que não é a sua realidade, que não é a sua consciência. Né? Então eu estou constrangendo. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Né? Então, a questão, né, também entra aí, a gente pode já começar a pensar, toda essa questão de liberdade envolve liberdade de crença, né? Envolve liberdade das coisas mais íntimas e mais profundas de cada um de nós. Aí também entra o reino da liberdade. Né? E quantas vezes existem situações em que isto é desrespeitado, nós estamos falhando com relação ao respeito à liberdade do outro de ser o que ele é, e isso é desrespeitar a lei de liberdade, né? Querer impor alguma coisa, e aí entram todos os nossos preconceitos nesse jogo, né? Batendo de frente com a lei de liberdade. Então os nossos preconceitos, eles também nos incriminam perante as leis naturais, vamos dizer assim, né? E com relação à questão das crenças, os espíritos colocam muito claramente, né? Se ela é respeitável e conduz alguém à prática do bem, se deve respeitar a crença dessa pessoa. No entanto, não se pode deixar de não condenar aquelas que levam ao mal, né? E até coloquei uma charge aí que é a questão da exploração, né? A exploração que as pessoas fazem financeiramente da fé dos outros. Então isso também a gente tem que observar, porque isso pode ser muito condenável, porque o interesse que move é um interesse que não deixa de ser um interesse comparável ao da escravização. Eu escravizo um determinado número de pessoas, não pelo seu direito de ir e vir, mas internamente. Tá? Através das suas, aprisionando consciências, aprisionando o íntimo das pessoas, enchendo elas de medo, de ideias que muitas vezes são extremamente falsas, apenas para explorar financeiramente. E isso está na história da nossa humanidade, que já vem de muito tempo. Não é prática nova.
Será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, dentro daquilo que eu vinha falando, também essa coisa de eu escandalizar alguém com a minha maneira de crer, né? Eu querer, por exemplo, fazer pregação espírita, se é que houvesse isso, porque não deve haver, né? Mas se eu quisesse a qualquer um e a qualquer momento dizer para as pessoas o quão bela é a doutrina espírita e que elas devem conhecer, e que elas devem se transformar e que elas devem aderir, e pode que ela seja uma pessoa que se diga um ateu, pode que ela se diga praticante de qualquer outra religião ou filosofia, e essa minha atitude seria uma atitude de escandalizar, porque eu estaria tentando impor a minha crença a um outro que não pensa como eu. Então, aqui os espíritos já deixam muito claro, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Muito bem. Então, se eu não devo atentar contra a liberdade de pensamento, a pergunta anterior, né, que a gente estava discutindo, é errado, algo que seja condenável, eu também não posso atentar contra a liberdade dos outros, por mais que me faça bem, por mais que eu esteja me encontrando com todo o pensamento espírita, com toda a visão de mundo que ele traz, eu não tenho o direito de obrigar ninguém, né, ou forçar ninguém a me ouvir, ou a ver, ou a entender, ou, enfim, com relação a questões de crença, né? Aí entra também a liberdade. Eu não tenho o direito de forçar ninguém a nada, tá? Com relação a essas questões do nosso mundo interior. Isso é respeito. Cada um ser o que é, tá? É respeito ao mundo interior de cada um, em todos os aspectos. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? E aí os espíritos vão responder: pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, se algo está causando uma perturbação à sociedade, sim, os estados, os poderes constituídos, os homens podem impedir determinada coisa. No entanto, as pessoas que comungam daquela crença, por mais que ela seja dita proibida, ainda assim irão prosseguir acreditando, porque nesse mundo íntimo não vigem essas leis exteriores, né? Aquela história, detém o voo, mas não o pensamento. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral, né? Então, Kardec está comentando aí em cima da resposta. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, novamente os espíritos, né, colocando aí que se existe, né, alguma propagação de uma doutrina perniciosa, a gente pode, e mesmo deve, alertar, falar, ensinar,
mas nunca agir de forma violenta, tá? Nunca agir de forma repressora, tá? Mas sim agir com brandura, agir pelo exemplo, principalmente, tá? E ensinando, porque como eles colocam, né, a única coisa que se pode impor é o bem e a fraternidade, violência de forma alguma. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então vejam, né, os espíritos aqui resumiram. Não existe um rótulo que eu possa colocar, tá? Essa filosofia, essa doutrina, essa religião, esse pensamento é melhor do que outro. Este é a verdade, esta é a expressão única da verdade. Não existe outra verdade fora dessa. E os espíritos dizem, olha, não tem rótulo. Eles não dizem, não, é o espiritismo. Não tem rótulo. Vários caminhos levam o homem à evolução, mas sempre a gente pode distinguir quais são as que estão mais nesse caminho ou mais longe dele pelas ideias que propagam. Então, quando semeia desunião, separação entre as pessoas, preconceitos, ódios, raiva, isso nunca vai ser, né, algo que vai conduzir alguém ao progresso, porque com sentimentos destrutivos só temos destruição. Muito bem, fica aqui então a referência dessa primeira parte do estudo da Lei de Liberdade, né, onde fomos até a questão 825 a 842. Espero que leiam, que façam as suas reflexões, que busquem inclusive, né, outras fontes e outras fontes de contextualização para os temas que são abordados. E aguardo vocês para nós prosseguirmos então, né, com a segunda parte desse estudo, em que nós vamos falar sobre livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro. E espero, né, que todos fiquem bem, usem esse vídeo como um material de reflexão e de rumo, né, para seguir o seu estudo, que não fiquem somente nele. Não tenho de maneira alguma pretensão de esgotar nenhum assunto, seria impossível isso, né, mas que dê um norte, um rumo, né, no pensamento, para que vão buscando aí as suas fontes e saibam diferenciar aquilo que está condizente com o pensamento da espiritualidade e aquilo que é, né, de outra fonte ou que, né, enfim, totalmente diverso. Então espero que façam isso, né, que sigam estudando, que sigam se cuidando, e fiquem em paz, e fiquem com Deus, e que a gente pense muito sobre respeito. Inscrevam-se no nosso canal se estão gostando, né? Comentem, né? Deixem o seu like, o seu gostei ou não gostei dos temas, e vamos em frente. Até a próxima.